Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E em meio a tantas coisas complicadas que a gente tem assistido para cima e para baixo aqui no nosso país, como é bacana a gente saber que aqui no nosso portal estamos reunindo tantas pessoas como você. Eu gostaria muito que vocês nunca se sentissem sozinhos no nosso país, no meio desse mar de tantas situações envolvendo ignorâncias, crueldades, brutalidades, situações criminosas que atuam contra o nosso povo. Porque existem mais pessoas aqui no nosso país que, infelizmente, ainda não têm informações suficientes para terem uma consciência crítica da nossa realidade. Muitas dessas pessoas, milhões delas, ainda são vítimas dessa guerra informacional, dessa guerra de informação ou falta de informação. Porque só uma guerra como essa explica como ainda existe no nosso país tantas pessoas que ainda dão algum tipo de apoio ao presidente da República, que ainda acreditam em verdadeiras mentiras sobre a sua pessoa, sobre a sua reputação, sobre o seu comportamento, sobre as suas crenças, sobre as suas práticas e sobre as suas intenções. É muito triste a gente ver pessoas que estão sendo induzidas a erro e como a gente perdeu pessoas no nosso país por conta de uma pandemia que poderia ter sido enfrentada de uma outra forma completamente diferente, mas por dinheiro ela foi sonegada no seu enfrentamento para que nós ficássemos aqui diluídos no meio dessa loucura toda, enquanto na área econômica o Brasil fosse entregue a todos os instantes. Hoje eu quero falar de algumas situações muito atuais aqui, de outras que vão acontecer no nosso país ou que podem acontecer, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, convido você a se inscrever, você conhecer os nossos outros vídeos também, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e envie seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós todos ainda estamos acompanhando os desdobramentos da CPI. Ela não precisava mais de nenhum dia para finalizar um relatório, para apresentar aquilo que nós já sabemos desde antes do surgimento dela, porque ela surgiu por conta dos crimes, por conta das situações que já estavam evidentes para todos nós aqui que estamos acompanhando o nosso país todos os dias. E a CPI está apenas servindo também para expor essas situações e esses seres que a gente não tem como não dizer que eles são criaturas abjetas, porque eles se desumanizaram por dinheiro. Muitos que seguiam Bolsonaro, inclusive nas redes sociais, mas seguiam por algum tipo de entendimento, algum tipo de princípio, e que viram que Bolsonaro era um grande farsante, essas pessoas desertaram, essas pessoas são opositoras hoje, dentro do campo da direita, ao Bolsonaro. Existem muitos youtubers que ajudaram o Bolsonaro a ter votos e que hoje fazem críticas extremamente contundentes. Mas o que sobrou são verdadeiros mercadores da morte e do dinheiro, porque eles estão com Bolsonaro. Não é por outra razão, não é por ideologia. Ideologia nenhuma sustenta você apoiar o crime, apoiar a morte, como eles apoiam o nosso país. E a CPI está expondo essas figuras e muitas pessoas ficam ainda com dúvidas. Será que vai dar em alguma coisa? Gente, a história não se resolve instantaneamente. Os elementos para o que vai acontecer no futuro estão todos materializados. Muitas pessoas vão dizer, mas depende da Procuradoria-Geral da República. Daqui a um ano termina esse governo. Nós vamos ter eleições daqui a 389 dias, eleições para o segundo turno. Um novo Procurador-Geral da República, ele vai pegar, se o Augusto Aras não fizer nada, essa montanha de informações que incriminam uma série de figuras. E essas figuras, se o nosso país tiver uma condição desconfortável para os grandes interesses econômicos do nosso país, eles vão também botar o Bolsonaro para ser absolutamente espancado, incendiado como um Judas. E até para dizer que eles são isentos, que eles também foram induzidos a erro, que eles apoiaram também no equívoco, como é o comportamento dessa gente todos os dias. Hoje, mais um personagem desse mundo eclodiu na CPI. Antes de falar dele, vamos aqui só para reforçar isso que eu estou dizendo aqui. Pessoas que estão no poder, estão tirando onda hoje, amanhã elas podem ter um futuro completamente diferente. Muitas pessoas não se lembram mais o que aconteceu com a golpista boliviana, né? A senhora Jeanine Áñez. Eu fui dar uma resgatada aqui, matéria recente, que mostra que ela tentou se extinguir, vamos dizer assim, não vou usar a expressão aqui. Outra, porque senão a plataforma dá uma limada aqui, né? Vamos pegar um trechinho dessa matéria aqui, que foi feita aqui pela France Press. Vamos lá.
Presidenta tiene dos tipos de procesos. Uno de esos procesos es un proceso ordinario por el que ella está presa y la justicia ha determinado que debe estar 6 meses en detención preventiva. Sin embargo, esa prisión ha sido ampliada a otros 6 meses más. Por lo tanto, Jeanine Áñez... A dona Jeanine está encalacrada, está numa depressão profunda, ninguém sabe mais o que está acontecendo com ela, enfim. Mas é o triste fim de algumas figuras quando elas perdem o poder. Agora não vai encontrar mais ninguém para lhe dar apoio, né? Não tem mais gente, não tem motociata na Bolívia, não tem gente fazendo manifestações nas ruas, não tem gente querendo atacar comunistas. Está lá encalacrada e vai responder, inclusive, pelas situações que acarretaram mortes na Bolívia, tanto na pandemia quanto a situação envolvendo o golpe o golpe que acabou sendo derrotado mais à frente. Hoje, esse personagem que atacou a vida das pessoas também, que fez a propagação de mentiras, que as pessoas gostam de chamar de fake news, e que induziram tantas pessoas à morte no nosso país, ele é apenas mais um fragmento dessa onda toda que veio no meio da pandemia, apenas para ajudar a distrair mais a população. Tudo por dinheiro, não queriam que a economia fosse paralisada aqui, porque era um discurso político do presidente da República. O Bolsonaro ele só ficou preocupado com uma coisa: se a economia ficar ruim, eu vou ter prejuízos eleitorais. Então o que eu vou fazer? Eu vou lutar de todas as formas, mesmo que morram muitas pessoas no nosso país, para a economia não ter indicadores ruins. Existe um pensamento mais genocida, mais anticristão, mais antiético, que infelizmente ainda engabela tantas pessoas no nosso país. Como tem gente que ainda acredita nessa história toda? E isso, gente, é produto de uma omissão consciente dos grandes veículos de comunicação. Porque quando a gente vê uma figura como essa, homofóbica, falando contra vacina, falando a favor de remédio que não presta, contra o uso de máscaras, que tudo que está acontecendo são teorias conspiratórias, isso tudo faz parte de uma grande engenharia. São figuras que não estão sozinhas, não estão soltas no meio dessa história. Então existem interesses políticos misturados com interesses econômicos no meio dessa situação toda. As pessoas que apoiavam o Bolsonaro há mais tempo, que eram desse mundo da direita, como eu já disse para vocês, elas estão em outra, porque elas perceberam que elas estão diante de verdadeiros vigaristas no meio dessa história. E os vigaristas, eles como não conseguem acumular apenas um defeito, eles também são covardes em sua grande maioria, né? Porque eles dizem uma coisa na internet, e quando eles são confrontados ou quando eles escutam uma sirene, eles mergulham para baixo do primeiro colchão que eles conseguem enxergar, ou vão para um hospital dizendo que estão doentes, ou a mãe manda cartinha para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém fala mais do Alexandre de Moraes, vocês perceberam isso? Ninguém fala mais do Barroso, ninguém critica mais o Supremo Tribunal Federal, ninguém está falando mais em artigo 142, acabou o discurso dessa gente. Eles estão absolutamente acovardados e uma boa parcela extremamente frustrada e uma outra parcela vítima da ignorância, fruto dessa omissão que eu tenho dito para vocês dos grandes veículos de comunicação. Mas vamos ver aqui um corajoso pelas costas e quando fica frente a frente com alguém se acovarda completamente, como foi o caso desse senhor Facuri aqui. Vamos lá. Ele pediu desculpas para o senador Contarato. Vamos lá. Queria me dirigir a todos e ao senador Contarato. Senador, realmente o meu comentário foi infeliz, foi um comentário em tom de brincadeira. Eu acho que porém, é uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que quanto mais tentar explicar a situação, é pior. Não, vamos garantir. Esse que fez o reparo aí, quanto mais tentar explicar, piora, é um senador bolsonarista, hein? Que estava dizendo para o cara ficar calado que ele ia se enrolar mais ainda. Vamos lá. Garantiu o depoimento? Sim. Por favor, senhor Facuri. Pois não. Eu respeito a sua família como eu respeito a mim. Tenho amigos de todos os lados, né, de preferências e orientações. Portanto, eu declaro que o meu comentário não teve a intenção de lhe ofender e eu... É aquele negócio, o cara pratica um assalto, olha só, não tive intenção de causar prejuízo ao senhor não, viu? O cara pratica um homicídio, não tive a intenção de causar algum mal ao senhor. Então, os caras não sustentam o que falam. Isso me lembrou um episódio
Muito interessante, né? O então político, ex-deputado na época, né, Leonel Brizola, ele foi atacado na sua honra também por um jornalista chamado Davi Nasser. E ele falou, olha, se eu encontrar algum momento com essa figura, ele vai se ver comigo. E o Brizola acabou se encontrando com Davi Nasser no saguão do aeroporto. Davi Nasser chegou perto dele como se fosse falar com um político que tinha sangue de barata. E o Brizola, olha que pecado, né? O Brizola, quando chegou perto do Davi Nasser, deu-lhe um soco no olho, ele caiu no chão. Quando ele levantou, o Brizola deu-lhe outro soco no queixo. O Brizola tinha imunidade parlamentar, enfim. E a história se deu aí, depois saiu na capa do Cruzeiro, da revista, que eu não consegui achar aqui, o Davi Nasser com o rosto desse tamanho. Então, às vezes, acontecem algumas situações como essa, né? E hoje, no Brasil, a gente está vivendo uma onda repugnante, mas para a nossa alegria e felicidade é possível ainda em espaços como esse que nós temos aqui e em mantermos a nossa sanidade mental. Hoje o presidente da República esteve lá em Belo Horizonte, tá a cara do menino aqui desfocado, né? Um pai que veste o menino com farda e dá uma metralhadora para o menino. Você imagina o menino sair com a metralhadorazinha de brinquedo para cima e para baixo. E o Bolsonaro, obviamente, fez apologia, que esse é um comportamento exemplar desse pai. Então, são esses os cristãos, como esse que estava agora na CPI, que dizia que é um homem religioso, enfim, mas um homem que prega a morte, um homem que prega comportamentos que matam, que prega comportamentos que visam proteger o dinheiro, a economia e não a saúde das pessoas. E essa gente se conectam com outros tantos aí que estão em partidos políticos travestidos em igrejas, na fachada são igrejas, mas os seus líderes, aliás, andam meio sumidos ultimamente também, né? Eles são ali verdadeiros agiotas da fé pública, cada vez mais conseguindo arrecadar dinheiro com alguma proximidade com o Estado, com benesses conferidas pelo governo Bolsonaro para enganar seus fiéis num país tão miserável como o nosso. Então estava lá o Bolsonaro nessa situação e aí, mais para frente, ele fez um discurso, gente, a coisa de como é que uma figura dessa não foi contida. A explicação é que os grandes veículos de comunicação deixaram essa doença prosperar, essa doença foi avançando, avançando, avançando. Essa doença criou grandes tumores e esses tumores hoje eles são difíceis de serem tratados em curto prazo, né? Haja um tratamento mais longo aí. Mas aí ele vai alimentando as pessoas que o seguem. Hoje foi uma farofada lá em Belo Horizonte, minha terra natal, e com esse tipo de fala aqui, absolutamente imbecil, né? Não tem como a gente dizer de outra forma. Acompanha aqui, gente. De administrar esse país é que naquela minha cadeira presidencial não tem um comunista, socialista, ladrão sentado nela. E aí o pessoal aplaude, né? Que maravilha, né? A gente vai vendo essa degradação moral no nosso país e isso tá tudo documentado, gente. A gente vai vendo, hoje teve uma matéria aqui no jornal mostrando que o Bolsonaro, ele continua a fazer as fake news, elogiando o Pinochet, o ditador corrupto, sanguinário, ladrão. O Bolsonaro, ele se identifica com um ladrão, um cara que roubou o povo, um cara que torturou o povo dele, um cara que, inclusive, colocou Paulo Guedes para ser um rapaz, né, que ajudou o governo chileno a exterminar tantas pessoas. Gente, o número de mortos no Chile por razões políticas é um número ainda desconhecido. Se fala entre 100 e 200 mil pessoas atingidas diretamente por esse genocida. E é essa figura que o Bolsonaro fica colocando nos seus tweets, nas suas coisas. Ele colocou aqui, Pinochet tinha razão. Tinha razão no quê, né? Então é um homem que é o mercador da morte aqui no nosso país. E as mensagens que o Bolsonaro continua a reproduzir vão pegando essas figuras aí que são os puxa-sacos, são os bajuladores, são os cúmplices desse genocídio que estão ganhando dinheiro. São gente que não tem nenhuma diferença de outros bandidos. A diferença é que os bandidos sem colarinho branco estão presos e esses estão em vias de selo, né? De serem presos também por conta dos crimes que eles têm cometido e que não estão adormecidos do ponto de vista processual, não.
Não tem nada que não esteja sendo documentado. Então, para as pessoas que não acreditam que algumas coisas aconteceram com essas pessoas, eu gosto de trazer sempre esse exemplo aqui do lado do que aconteceu na Bolívia. Gente, hoje eu teria mais coisas para falar, mas eu vou ficar por aqui. A CPI, como eu digo a vocês, não é para desestimular ninguém. Eu sei que muitos de vocês ficam extremamente estressados de acompanharem o dia a dia, mas é muito importante vocês saberem que vocês não estão sozinhos. Existem muitas pessoas no nosso país que estão entendendo o que está acontecendo e existem muitas outras pessoas que, quando a gente conseguir fazer chegar até elas as informações, diante do caos econômico que a gente está vivenciando aqui, que não vai dar para esconder os preços nos supermercados, a energia elétrica, as nossas faltas, as nossas carências por muito tempo. Isso vai ter que ter responsáveis no meio dessa história. Assim que a informação chegar, mesmo com todos os bloqueios, as desinformações, as coisas no nosso país podem começar a mudar e, quem sabe, mudem para sempre, para que a gente nunca mais tenha os mesmos personagens fazendo as mesmas coisas se a gente estiver diante de uma situação muito grave aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. Tchau!